Boa tarde, quinto ano. Hoje mais uma videoaula hoje de geografia, tá? Então nós vamos falar sobre o comércio, prestação de serviços, transporte e comunicação e turismo, das páginas 207 a 210 do livro de vocês. Vocês vão fazer a leitura do conteúdo e aí vão assistir a videoaula. Nós vamos fazer agora um acompanhamento do texto para a gente grifar algumas coisas, né, anotar outras. Então tem que ler o texto antes de assistir a videoaula. É uma matéria bem fácil, coisas que nós já ouvimos várias e várias vezes e coisas que a gente vive no nosso dia a dia, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre o comércio. O que é comércio? Então o comércio é venda e troca de mercadorias. Nós temos dois tipos de comércio: o comércio interno e o comércio externo. Interno, ele já fala, é dentro. Então, é o comércio realizado dentro de um país. Então, por exemplo, eu tenho aí alguém que planta alguma coisa e ele vai vender para a indústria. Lembra que a gente já estudou sobre a agropecuária, sobre a indústria e sobre a agricultura. Então, por exemplo, essas pessoas que plantam ou que criam gado, né, eles têm um produto que eles vão vender para a indústria. Então, esse comércio, por exemplo, ele planta aqui no interior do nosso estado. Ele cria gado, né? Aqui nós temos o gado bovino, que é o maior gado aqui da nossa região. Então, ele cria gado e ele vai vender para a indústria, que é o quê? Que são lá os frigoríficos, né? Que vão preparar essa carne para ela ir para o supermercado. Então, nós temos aqui um comércio interno, acontece dentro de um país. E o comércio externo é quando eu compro ou vendo mercadorias para outros países. Então eu compro de outro país ou eu vendo para outro país. Quando eu compro de outro país, eu estou importando uma mercadoria. Sabe quando a gente fala, esse produto é importado? Então, porque ele veio de um outro país. Então, quando eu compro mercadoria de um outro país, eu importo. Quando eu vendo mercadoria para um outro país, eu estou exportando. Então, nós temos o comércio externo de importação ou de exportação. Importação é quando eu compro de um outro país. Exportação é quando eu vendo para um outro país. Então, o nosso país, por exemplo, a gente importa. Isso é importantíssimo grifar. Está lá no parágrafo, abaixo da foto da fábrica de suco, está no segundo parágrafo. Um país faz importação quando compra produtos de outro país. Dentre os produtos que o Brasil importa estão, grifem isso aí, petróleo, trigo, máquinas e equipamentos para a indústria e outros produtos. Mas esses são os que a gente mais importa, ou seja, a gente compra de outro país. E um país, aí no outro parágrafo vocês vão grifar também, um país faz exportação quando vende produtos para outros países. O Brasil exporta café, cacau, açúcar, soja, laranja, minérios, metais, calçados e outras mercadorias. Agora a gente está tendo uma alta de preço nos produtos aqui no nosso país, certo? Principalmente a carne, né? O arroz, que a gente viu subir bastante. Por que isso aconteceu? Aconteceu justamente por causa disso. Nós exportamos esses produtos. Como a gente está exportando muito, a gente está vendendo para outros países, sobra pouco dentro do nosso próprio país. E aí o preço acaba subindo, porque tem pouco produto para vender e ele vai ficando mais caro. É o que aconteceu aí com a carne e com o arroz dentro do nosso país, certo? Então grifem esses dois parágrafos. Virando a página, a gente vai falar sobre prestação de serviço. Então, prestação de serviços são atividades econômicas que envolvem o trabalho de profissionais das áreas de transporte, saúde, educação, telecomunicação, entre outras. Então, aqui, diferente do comércio, eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo um serviço. Então, prestador de serviço, ele não vende um produto, ele vende o próprio serviço. Então, estou falando de professor, de advogado, de médico, de dentista, de um recepcionista. Quando eu não estou vendendo um produto, eu não estou fazendo comércio, estou prestando um serviço. Então, esses prestadores de serviços, eles prestam serviços para melhorar a vida das pessoas. Então, lixeiro, pedreiro, pensa, se a gente não tivesse lixeiro, se a gente não tivesse professor, se a gente não tivesse pedreiro, a gente teria aí vários problemas, né? Então, esses prestadores de serviço, eles trabalham para melhorar a nossa vida, de uma forma geral. Então, toda vez que eu não estiver vendendo um produto e sim um serviço,
Eu sou um prestador de serviço, certo? Facinho isso aí? Então, transporte e comunicação. As atividades dos setores de transporte e comunicação são muito importantes na organização da vida econômica e social de um país, além de contribuir para o seu desenvolvimento econômico. Os meios de transporte, nós aprendemos lá no primeiro aninho, que a gente fala dos terrestres, aéreos e aquáticos, lembra? Então, nós usamos esses 3 tipos de meio de transporte para quê? Além de carregar pessoas, né? Porque, por exemplo, se eu quero ir de um estado para outro, se eu quero ir de um país para outro, eu vou usar aí ou um ônibus para eu viajar daqui para uma outra cidade, ou um avião, né? Ou mesmo tem aí navios que fazem transporte de pessoas para outros locais. Só que a gente utiliza esses meios de transporte também para carregar o quê? Mercadorias. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa que é produzida lá em São Paulo, como é que ela chega aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul? Através desses meios de transporte. Então, no nosso país, o meio de transporte mais utilizado para esse tipo de coisas é o rodoviário, então é através das estradas, tá? O governo investe muito nessas estradas, então a gente escuta muito no jornal, olha, aconteceu um acidente, que a estrada está esburacada, que a estrada está feia. Mesmo o governo tendo investido muito, e esse ser o meio de transporte que a gente mais utiliza para carregar os nossos produtos, ele não é o melhor. Seria melhor a gente usar o ferroviário, que era através do quê? Das linhas de trem ali, né? Daqueles trilhos de trem, porque ele é mais barato. Mas aqui no nosso país, o meio de transporte que a gente utiliza mais é o rodoviário, tá? E isso, o que acontece? Quando a gente fala de transporte de alimentos, seria interessante quem quiser dar uma pesquisada sobre o desperdício desses alimentos, porque muitos alimentos que vêm dentro dos caminhões, vêm de outro estado, ele vem e isso acontece um desperdício muito grande, muitos estragam, outros por causa das condições das rodovias, eles caem, então chega muito menos do que entrou no caminhão, chega no seu lugar de destino. Então a gente tem um desperdício de comida muito grande no nosso país, que se fosse feito através do transporte ferroviário, não existiria tanto desperdício de comida, certo? Bom, os meios de comunicação, então eles permitem que a gente tome conhecimento de fatores importantes. Quais são os meios de comunicação que a gente mais usa? Então é a televisão e a internet hoje em dia e o rádio, né? Antigamente a gente tinha carta, hoje dificilmente a gente manda carta para alguém, então a gente hoje manda um e-mail, manda um WhatsApp, então a gente usa muito hoje a internet, a televisão e o rádio, né? Aqui no livro ele fala, no Brasil a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, é responsável pelos serviços postais, entre eles o envio de cartas, telegramas, encomendas. Hoje a gente usa o quê? Porque como a gente compra, principalmente agora durante a pandemia, muitas pessoas fizeram o quê? Começaram a comprar pela internet, por aplicativos, né? Ao invés de ter que sair lá comprar, eu compro pela internet e entrego na minha casa. Quem faz essa entrega é o correio. Então ele também é importante por causa disso. A gente ainda utiliza o correio para muitas coisas. A empresa que controla os serviços de telecomunicação no país é a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Grifem isso aí, ó, está no 3º parágrafo após as 2 fotos da página 209. Então a empresa que controla os serviços de telecomunicações no país é a Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, certo? Por último, nós vamos falar do turismo. Por que o turismo é importante num país? Porque ele gera dinheiro. Então, aqui no Brasil, nós temos bastante datas comemorativas onde os turistas, principalmente de outros países, vêm. Existe o turismo aqui. Eu saio do meu estado e eu vou visitar lá um estado do Nordeste. Eu vou lá para a Bahia. Então, isso é turismo. Mas também tem o turismo de pessoas que vêm de outros países visitar o nosso país, né? Isso gera muito dinheiro para o país. Então nós temos aí as maiores datas comemorativas que traz muito turista de outros países é o Carnaval. Então isso traz muito dinheiro para o nosso país. Agora, esse ano, o que aconteceu? Por causa da pandemia,
Então nós tivemos aí uma diminuição muito grande, né? Até porque houve um tempo que estava proibido, aí agora porque as pessoas ainda estão receosas de sair das suas casas, de viajar. Então a gente teve uma diminuição muito grande no turismo. Aqui no nosso estado, pensa aí, quem sabe dizer quais seriam os pontos, o lugar turístico que a gente mais ouve falar aqui do nosso estado? Nós temos dois, né? Que é a cidade de Bonito, que é muito famosa e muito conhecida, e o Pantanal, né? Muita gente vem para o nosso estado para conhecer a cidade de Bonito e o Pantanal. Então isso injeta dinheiro no nosso estado. As pessoas que vêm de fora, então ele gasta no hotel, ele gasta com alimentação, ele gasta nos passeios, então isso traz dinheiro para aquele estado onde o turismo acontece. Então no nosso país a gente tem muitos lugares diferentes, muitos lugares bonitos em todas as regiões, né, que trazem muitos turistas, tanto de dentro do Brasil se deslocando de uma região para outra, quanto pessoas que vêm de outros países para conhecer o nosso país. Isso traz dinheiro. Nós tivemos aí no ano de 2020 uma diminuição muito grande, mas assim que isso passar, isso volta a ter um fluxo maior de pessoas. Então, isso traz um benefício muito grande para o nosso país, porque as pessoas trazem dinheiro ou para regiões diferentes, ou pessoas de outros países trazem dinheiro para dentro do nosso país, gastam aqui dentro. Então, o comércio o comércio melhora, né? Porque se eu tenho vários turistas em vários hotéis, os hotéis ganham dinheiro, então eles geram emprego, aquelas pessoas que trabalham nos hotéis, porque quanto mais gente eu tiver no meu hotel, mais gente eu vou precisar para trabalhar. Então, quando tem muito turista, eu preciso de bastante gente para trabalhar, então eu contrato pessoas. Então isso gera a economia do estado ou do país, né? Bom, aí, entre as festas que destacam, o Carnaval, a passagem do ano, que nós temos aí muito famoso lá no Rio de Janeiro, né? A gente tem a queima de fogos. Esse ano de 2020, a passagem de 2020 para 2021, não vai haver essa queima de fogos famosa no Rio de Janeiro, em virtude da pandemia. E nem o Carnaval vai acontecer da maneira que a gente conhece, né? Então esse Carnaval também foi suspenso por causa da pandemia, para a gente evitar que as pessoas se aglomerem e que a doença continue se propagando. Nós temos uma festa muito famosa em Barretos, que é a festa de peão. Barretos é lá em São Paulo. A Oktoberfest, que é uma festa que fica em Blumenau, lá no sul, e as festas juninas do Nordeste. Aqui, até na nossa região, a gente também fala bastante em festa junina, né? A gente conhece bastante, mas lá no Nordeste tem festas folclóricas sobre essa data, então é bem interessante a gente conhecer. No Norte também a gente tem festas folclóricas, festas com a cultura regional, né? Então, para nós às vezes é comum, mas para outras pessoas não. Então as pessoas vêm fazer turismo para conhecer, e esse turismo traz dinheiro para o nosso país, gera emprego, gera economia, e assim as pessoas conseguem viver melhor aqui. Quando a gente tem emprego, quando a gente tem, né, a gente consegue ter um país melhor, com condições de vida melhor para os seus habitantes, certo? Então é bem fácil, tudo aqui a gente já escutou falar uma vez ou outra, então era só para a gente fazer uma leitura, acompanhar, né? O comércio interno e externo aí é uma coisa bem importante, então grifa lá onde eu pedi os principais produtos que o Brasil importa, traz de fora, e os principais produtos que o Brasil exporta, então que ele manda para fora, vende para fora, né? Prestação de serviços, a gente falou que é quando eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo um serviço para você. Então, se eu sou professora, eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo o meu conhecimento, né? Aquela coisa que eu posso passar para os alunos. Então, o transporte e a comunicação, a gente tem o transporte de pessoas, de mercadorias, muito importante. Lembrando que no Brasil a gente utiliza o mais importante, o mais utilizado é o rodoviário, que é pelas estradas, mas que o ferroviário seria mais barato para o nosso país. Então a gente tem que aí mudar essa concepção, porque seria mais barato, então teria menos desperdício, seria mais rápido, né? Porque você não vai ver trânsito numa linha de trem. Aí a gente vê trânsito, a gente vê na televisão filas de caminhões esperando para entregar as mercadorias, o que acontece muitas vezes com que as mercadorias estraguem, né? Existe aí um desperdício muito grande, certo? Os meios de comunicação, como a gente disse, que aí tem os correios, que a gente utiliza muito para receber encomenda, para enviar encomenda, né? Hoje a gente tem aí a internet, que a gente usa muito, a televisão e o rádio, ainda são as três mais
utilizados, os meios de comunicação mais utilizados. Então hoje, por exemplo, antigamente acontecia uma coisa lá em outro país, demorava para chegar a informação, né, aqui no Brasil. Hoje, com a internet, em 3, 5, 10 minutos você já está sabendo, às vezes até ao vivo, você está vendo um acontecimento que está lá no Japão, lá na China, lá do outro lado do mundo, certo? E, por último, o turismo, que ele é importante no nosso país. Por quê? Porque ele gera dinheiro, gerando dinheiro, gera emprego, então fortalece aí algumas regiões. Por exemplo, a região Nordeste, ali ela vive basicamente do turismo. Então nós temos todo mundo você escuta falar, porque eu já fui ali no Nordeste, lá no Nordeste, porque nós temos praias muito bonitas. Então lá, basicamente a população vive do turismo, da época que tem muitos turistas, né? Porque aí tem emprego, você tem ali os turistas no restaurante, você tem os turistas nos hotéis. Então isso é importante, o turismo é importante por causa disso, porque gera emprego, porque gera dinheiro para o nosso país. Certo? Então faça a leitura do conteúdo, vocês vão fazer os exercícios das páginas 211 a 203. Então, até a próxima aula.